Nesse slide, vamos ver agora o funil de decantação, que é esse aqui, ó, que eu vou circular para vocês. Esse é o funil de decantação. Para que ele serve? Ele serve para a separação de líquidos immiscíveis. Então, por exemplo, você tem dois líquidos que eles não se misturam, que com o tempo ele se separa. Você faria o quê? Por exemplo, você tem um óleo que está misturado numa água. Você quer separar esse óleo dessa água. O que você faria? Você deixaria nesse funil de decantação os líquidos, como eles vão ser immiscíveis, então ficaria líquidos separados, que nem aqui no desenho que a gente tem, tá vendo? Ficou um líquido amarelo e um líquido azul. Suponhamos que seja óleo e água. Suponhamos, tá? Então você quer fazer o quê? Você quer retirar a água. O que você faria? Esse líquido que está embaixo, que é a água, você abriria essa torneirinha, ela começaria a escoar esse líquido que está embaixo, ele começaria a escoar por essa cânula, por esse caninho. Tá vendo que a gente deixou um becker aqui embaixo? Becker. Então o becker, suponhamos, ele pegaria e retiraria esse líquido azul. Então o líquido azul ficaria aqui, tá? Ó. O líquido azul, suponhamos que a gente retirou todo o líquido azul. Só ficou o amarelo, que seria o óleo essencial, ou o óleo que eu quero utilizar na minha formulação. Jogaria essa água fora, porque eu não queria, suponhamos que eu não fosse querer. E depois que ficasse só a parte amarela, que seria o óleo, eu abriria essa torneirinha novamente para fazer a retirada desse óleo. Tá? Então, vocês têm que lembrar que o funil de decantação ele serve para a separação de líquidos immiscíveis, líquidos que não se misturam em si. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma retirada de um óleo, suponhamos, tá? Um óleo de alecrim. Então, eu vou lá, coloco o solvente nesse óleo de alecrim. Esse solvente vai fazer a retirada do óleo e o solvente, suponhamos, fique na parte de baixo e eu só quero a retirada do óleo. Deixaria por uns dias nesse funil de decantação para eu retirar o produto que eu quero, tá? Então, o funil de decantação ele serve para isso, separação de líquidos miscíveis e immiscíveis, tá? Que fazem aquela separação. Líquidos immiscíveis são líquidos que não se misturam entre si. Exemplo, óleo e água. Eles não se misturam, tá? Então, só lembrem disso. Funil de decantação serve para a separação de líquidos immiscíveis. Temos também o almofariz, que é esse aqui, ó. Tem gente que conhece como grau, pistilo. O grau seria essa com boquinha. O pistilo, esse mais compridinho aqui, ó. Tá vendo? Que é chamado de almofariz. Para que serve o almofariz e o pistilo? O almofariz ele serve para triturar e pulverizar produtos sólidos. Então, por exemplo, você tem produtos sólidos que estão em partículas grandes, que quando você vai passar no tamiz, você não consegue. O que você faz? Você vai fazer a trituração desse material aqui e vai depois jogar no tamiz. Então, esse movimento que você faz vai ser movimento de trituração, tá? E você vai pulverizar, diminuindo assim os tamanhos das partículas de matérias-primas pós. Você vai diminuir as partículas para você poder colocar num tamiz ou você fazer o seu componente, tá? Então, ele também serve para misturar. Por exemplo, se eu tenho um creme, eu quero misturar um creme. Eu coloco o creme aqui, nessa parte, e quero colocar com um extrato glicólico de jaborandi.
coloco o extrato glicose de Abrandi, começo a fazer a mistura dos dois. Ele também serve para misturar produtos, tá? De um e outro. O almofariz, ele nunca pode ser levado em aquecimento. Então, isso vocês nunca podem colocar em um forno, ou em um bico de buster, ou em uma chapa aquecedora, tá ok? O almofariz, ele não é para ser levado em aquecimento. O almofariz, ele serve para triturar matérias-primas sólidas e também fazer misturas. Por exemplo, se você quer misturar 2 óleos, você vai colocar aqui e vai misturar normal. Então, por exemplo, que nem eu falei para vocês, você tem esse tamanho de partícula. Se você vai jogar num tamis, você vai ficar quase o dia inteiro com essa partícula. Lembrando que o tamis você não pode forçar as malhas, porque você forçando, você vai fazer com que aquelas partículas que vai caindo fiquem desproporcional, fiquem de tamanho diferente. Então, o que a gente faz? A gente joga essa partícula grande aqui, tritura com o pistil. Essas partículas, quando você vai triturando, ela vai ficando menores. Conforme ela vai ficando menor, aí você colocaria, por exemplo, num tamis para fazer essa pulverização, tá? Então, vocês lembram, a almofariz serve para misturar componentes e também fazer trituração e pulverização de matérias-primas sólidas. Você pode usar o almofariz para misturar um creme com óleo e por aí vai, tá? O que acontece? Quando você faz isso, você tem que ter separado almofariz de uso interno e almofariz de uso externo. Tudo que for uso externo, você vai usar para cremes, tudo que for para uso externo, você vai usar. E o almofariz para uso interno, você vai usar para tudo que for de uso interno. No laboratório, sempre tem que ter essa separação, para que não haja mistura de componentes ou de materiais de uso externo e uso interno. Então, lembrando, tudo que for de uso interno vai ficar no uso interno e de uso externo, externo. Vidrarias também, elas têm que ser separadas. A gente coloca um E, que é de uso externo, e um I de uso interno, para que não haja essa mistura, tá ok? Então, sempre que vocês virem no laboratório, vocês podem ver produtos de uso interno e uso externo. Tá? Sempre tem que ter essa separação. Bom, esses aqui são outros materiais de laboratório que é conhecido para fazer o quê? Ele serve para fazer a água purificada, tá? É utilizado, tem o condensador, os mais utilizados em laboratório são esses aqui, ó. Esses são 2 exemplos, mas são os mesmos produtos, tanto esse quanto esse. Vocês vão ver tanto um do outro no laboratório. Qual que é? Esses 2 produtos, eles são utilizados para fazer água purificada. O nome desses 2 equipamentos chama-se osmose, osmose reversa. O que seria essa osmose reversa? Ela serve para obter água purificada, tá? Como que ele funciona? Aqui embaixo eu tentei colocar uma explicação. Então, o que acontece? A água da torneira, ela entra, tá? Pelo equipamento, tá vendo? Ela entra pelo equipamento, aqui é a tomada, ela vai entrar por aqui, ó, pelo equipamento. Ela vai passar por esses 3 procedimentos, ó, de filtragem que tem aí. Aí tem o carvão ativado, tem o cilindro, tem depois uma outra parte de carvão ativado. E aqui ela tem uma membrana muito fina, muito fina, muito fina mesmo. Ela é uma membrana semipermeável. Por quê? Ela vai reter tudo o que os filtros de carvão não conseguiu conter, não conseguiu segurar. Então, ele vai segurar aqui produtos microbiológicos, tá?
que nem aqui no exemplo que eu coloquei, ó, a pressão aplicada, a pressão da água, ela entra, faz de conta que esses aqui são ferro, cobre, cloro que tem na água. O que essa membrana vai fazer? Ela vai bloquear a entrada desses componentes, saindo uma água pura, tá vendo? Livre desses componentes, livre até de micro-organismo, tá ok? Essa água é a que é utilizada para fazer produtos em laboratório, tá? Então, esse aqui também é um produto de osmose reversa. Eu tenho um desse na farmácia. Tá vendo que aqui ele tem, ó, a membrana impermeável? Ó? A membrana impermeável dele fica aqui. Os outros componentes, que esse aqui fica à mostra, nesse aqui não. Nesse fica dentro desse maquinário, tá? Então, essa água, depois que ela é feita, ela é, aí sim, que ela é passada por esse processo, ela é utilizada para você poder fazer o seu creme, seu xarope, tá? Porque ela vai estar livre de componentes, que nem eu expliquei para vocês. O ferro, ele pode estragar uma fórmula sua, ela pode alterar. Micro-organismos também pode alterar. Então, essa membrana ela fica impermeável. O que acontece? Em farmácia de manipulação, a gente tem que fazer o controle. Essa água é utilizada, todo dia você tem que fazer essa água. O que você não vai utilizar, você descarta. Então, por exemplo, eu não posso destilar, eu não posso fazer esse processo, tirar bastante água para me usar no outro dia. Não. Eu tenho que tirar apenas o necessário para eu fazer naquele dia. Depois, no outro dia, eu tenho que tirar novamente. Eu não posso deixar essa água acumulada de um dia para o outro. Tá ok? Mensalmente, vem um rapaz coletar essa minha água e ele faz uma análise para ver se a minha água está sendo realmente purificada. Porque o que pode acontecer? Se a água tiver muito componente, ela pode, com o tempo, estragar essa pecinha aqui, ó, que é onde tem a membrana impermeável, semi-impermeável. Então, mensalmente, eu faço uma análise dessa água. Não é eu que faço, é uma empresa contratada pela farmácia, tá? Bom, diferença. Esse aqui, ele também faz água purificada, só que de um jeito diferente. O que acontece? A água, ela entra por aqui, tá vendo? Ele tem uma pequena coisa de metal aqui, ó, nessa extremidade, que está dentro desse vidro. O que ele faz? Ele aquece essa água que entrou, evaporando essa água. Essa água ela vai subir. Dentro desse vidro aqui tem um condensador. Então, essas partículas que evaporaram, o que acontece quando você faz um arroz? Você coloca a tampa, a água que está dentro evapora, bate na tampa e começa a formar pequenas gotículas de água, certo? O que acontece? Aqui a gente faz isso também. Essa água que evaporou, ela fica aqui evaporada. Com o tempo, ela vai se transformando em gotículas. Essas gotículas caem nesse pequeno cânula aqui. Não sei se dá para vocês verem, tá vendo? Esse pequeno cânula aqui. Ele é acoplado a um barrilete que recebe essa água. Como a água evaporou, ela se livrou de pequenos micro-organismos, tá ok? Então, assim também eliminando o ferro. A diferença de um para o outro é que esse aqui, ele é mais caro, esse é mais barato. Só que esse consome menos água. Esse, para você fazer a sua água purificada, a sua água destilada, ele gasta muito mais água no seu consumo. Então, às vezes, a vantagem que você pagou barato nesse, você vai ter um aumento na sua conta de água. Esse, por compensação, é mais caro.
a sua conta de água vai vir mais barata porque você não está gastando tanta água assim.